de agora é sobre comunidades. Comunidades essa que poderá ser feito e conduzido por um senso comum e um objetivo comum. Isso poderá ser de diversos tipos de grupos. Nesse momento, a gente vai começar a discutir um pouco sobre comunidades de startups. De todos esses negócios que vimos até agora, às vezes precisa sim de estar por trás um grupo que busque as suas necessidades, a melhoria das oportunidades para que possa incrementar negócios inovadores. Mas, sem muitas delongas, eu queria passar aqui a palavra para algumas pessoas que vão estar aqui presentes e para cada um se apresentar. Primeiramente, o Danilo, por favor. Som. Aí, boa. Obrigado. Boa tarde, galera. Prazer. Meu nome é Danilo Picucci e aproveitar até para fazer uma correção, né? Eu fui apresentado como cofundador da Uli. Isso provavelmente porque meu primeiro cadastro da Campus Party lá em 2015 era quando eu era cofundador da Uli e daí devem ter puxado do sistema. Mas hoje eu sou diretor de comunidades na B Startups, Associação Brasileira de Startups. E tem uma atuação relacionada a como a gente desenvolve regiões, cidades, pessoas que estão voluntariamente atuando em suas cidades, em suas localidades, para poder criar um ambiente mais próspero de desenvolvimento econômico focado em tecnologia e startups. Então, a gente faz muitas iniciativas nesse sentido. Aí, só me apresentando um pouquinho mais aqui também, né, eu tenho um histórico aí de inovação já há quase 7 anos que eu estou no meio de startups. Como eu mencionei, eu empreendia lá em 2015, comecei no finzinho de 2014. Em seguida, por causa da minha atuação de comunidades, eu fui recrutado pelo Google e trabalhei no Google Campus durante 2 anos e meio. O Google Campus é um espaço de startups que fica em São Paulo, fica do lado da Avenida Paulista. Fiquei lá até o final de 2018 e, em seguida, mudei para o Cubo Itaú. O Cubo Itaú hoje é o maior hub de inovação do país, é o maior hub de inovação da América Latina, onde eu era gerente de comunidades e tinha a função de fazer com que as startups tivessem um ambiente de colaboração e troca para poder crescer juntos. Em seguida, acabei passando rapidamente pelo Sebrae de São Paulo e, finalmente, me juntei à B Startups em abril desse ano, onde eu estou hoje. E é basicamente isso. Mais detalhezinhos da minha história eu conto quando as perguntas vierem. Com certeza, tem que deixar a curiosidade, né, para o pessoal. Mas eu queria agora passar para a Ana Uriarte. Boa tarde, gente. Meu nome é Ana Uriarte. Sou empreendedora, como comentaram na apresentação, sou founder de uma startup que chama Happn. Acho que vários de vocês, inclusive, já passaram pelo nosso stand ali, porque eu estou reconhecendo várias carinhas. Também sou líder de comunidade do Manguezal, que é a comunidade de startups de Recife. Estou no ecossistema de inovação desde 2017, quando eu, meio de paraquedas, caí num evento que chama Manguebit, que é um evento que é uma conferência de startups, né? Maior recifense, acho que pernambucano, tem essa coisa de ser barrista, né? E o Manguebit é a maior conferência de startups do Nordeste, em linha reta, o maior evento organizado por comunidades no Brasil, e é um evento que a gente organiza lá em Recife. E aí, a partir disso, eu conheci o ecossistema, enfim, me envolvi de várias formas. E hoje atuo bem forte como líder de comunidade, organizando aí várias ações para fomentar, né, o ecossistema de empreendedorismo, enfim, de inovação, especificamente de Recife, mas isso se bate, né, enfim, multiplica para a região toda, enfim, para o país todo. Isso é um pouquinho do que eu faço hoje em dia. Obrigada, Ana. Bem, Recife, se você olhar o livro de Guinness, é Recife. Até isso também ganha. Brincadeira da parte. Manu. Bom, pessoas, boa tarde. Eu sou Manu do B. Também sou empreendedora como a Ana. Sou founder da Power, uma startup voltada diretamente para acelerar negócios de empreendedoras e economias sustentáveis. Faço parte da Manguezal, né? E junto com a Manguezal a gente também se conecta com a Move, que é uma comunidade de startups no Nordeste. Então a gente olha para a nossa regional com muito orgulho de fazer parte. Dentro da Power, a comunidade é literalmente o core daquilo que a gente entrega para as empreendedoras. Então, muito antes de qualquer conhecimento técnico, é o conhecimento de comunidade e conexões que geram collabs, parcerias e construção de negócios. Então, literalmente, é uma vertente que eu acredito e um core daquilo que eu faço todo dia. Vamos embora bater um papo. Com certeza. Obrigada, Ana. E aí você pergunta, Petrolina tem comunidade? Eu digo a vocês que tem. E aí, Mariana? Boa tarde a todos. Eu sou a Mariana Ishikawa. Atualmente eu sou líder da comunidade Carranca Valley.
De antemão, já deixo o convite para todos vocês. A Carranca Valley é uma comunidade voltada para o empreendedorismo local, tanto para Petrolina quanto para a região do Vale do São Francisco. Então, quem sentir aí no seu coração de fazer parte, pode me procurar nas redes, que com certeza a gente vai estar à disposição para fazer um trabalho junto, tá? Atualmente eu sou fundadora da Conexão Vale do São Francisco, que é uma empresa voltada para turismo de experiência aqui no Vale do São Francisco. A gente visa conectar, né, por isso o nome Conexão, os 16 municípios do Vale do São Francisco que compõem a rede. Então, são 8 municípios baianos, 8 municípios pernambucanos, para tratar sobre turismo de experiência. Quando me convidaram para vir para cá, eu falei assim, gente, desde quando que eu estou nesse mundo de startups ou de comunidades, né? E aí eu comecei a fazer uma retrospectiva. E aí eu descobri que já fazem 20 anos que eu trabalho com comunidades. Começou numa associação de descendentes de japonês e depois, em 2015, eu me juntei, conheci a comunidade Carranca Valley através do Startup Weekend. Em 2016, me juntei a essa comunidade e de lá para cá a gente vem fazendo alguns trabalhos também. Então, fica o convite para vocês mais uma vez, reforçando. Sejam bem-vindos ao Carranca Valley. Carranca, perfil Instagram, Carranca Valley, sem propaganda. Carranca Valley, Instagram. Então, por que comunidade? E aí eu queria fazer uma rodada de perguntas e aí vocês também participem, tá? Eu quero que seja aqui via de mão dupla. Se não fizer pergunta, eu falo demais aqui e continuo. Então, para que uma comunidade? Danilo. Boa, excelente pergunta e ela tem que ser a primeira mesmo. Cara, a comunidade ela tem uma função social de empoderar quem reside naquele ambiente, seja uma região, seja uma cidade, seja um estado, né? As definições variam, e que se sente pertencente àquele movimento que cara, eu gostaria de mudar o local onde eu moro, eu gostaria que essa região evoluísse, que se capacitasse, que crescesse, que tivesse mais oportunidade em todos os sentidos, emprego, geração de renda, educação, facilidades para o cidadão, enfim, que se desenvolvesse. E a comunidade vem como um meio de unificar todo mundo que está pensando nisso, que está trabalhando, que está refletindo sobre isso, às vezes não é nem já trabalhando, né? E permite que as pessoas se juntem para criar iniciativas que viabilizem essas coisas. Então, a comunidade é um dos pilares de um ecossistema de startups e é um dos mais importantes porque ele acaba sendo o fio conector de tudo, ele permite que tudo aconteça. E se a comunidade estiver engajada e fazendo as coisas acontecerem, acaba se tornando, muitas vezes, o elo mais fundamental de toda a cadeia, porque é o elo agnóstico, é o elo que faz todo mundo se falar, às vezes ações acontecerem conjuntamente, abrir porta para quem está querendo chegar, então estou começando a empreender, eu estou pensando em empreender, ou eu estou aqui também querendo ajudar outras pessoas e não sei como, quero me envolver nesse meio, quero aprender sobre tecnologia, enfim, todas as portas abrem através da comunidade, que acaba direcionando para onde for necessário ou até ajudando diretamente, dependendo do caso. Então, a comunidade tem essa função de ser a porta de entrada para qualquer pessoa que queira ter algum tipo de relacionamento com startup. E pode ser qualquer mesmo. Eu quero aprender sobre startups, eu quero empreender, ou não, eu quero saber mais, ou eu quero entender mais sobre o mundo de investimento em startups. Não importa, qualquer assunto relacionado a startups, a porta vai estar aberta na comunidade e é a comunidade que vai movimentar aquela região se ela estiver atuando. Essa é a importância de uma comunidade, é para isso que existem comunidades. Obrigada. Ele disse isso, né? Então, Malu e Ana, uma das duas, me dá um exemplo da situação do que ele falou aí um pouco, de um case aí, de como isso de fato acontece, essas conexões. Massa. É o seguinte, gente, essas perguntas não foram combinadas não, tá? Não, tá? Então, eu vou contar o meu próprio case. Por isso, foi por isso que eu disse uma ou outra, para não deixar no saia justa, né? Tipo assim, a pergunta de uma vez, e a pessoa assim, opa, cadê o que eu vou responder? Mas isso que Danilo respondeu para mim faz todo sentido. Inclusive, uma vez, já puxando a pergunta de Cessa, eu vi, eu não vou me lembrar quem foi, assim, mas era algum meetup que as pessoas estavam falando sobre comunidade, e aí o cara ele fez a reflexão de que a gente, sem querer fazer uma análise sociológica muito profunda, mas assim, ele disse que a gente sempre viveu em comunidades, né? Na época lá que a gente vivia em tribos, caçando, não sei o quê, a gente tinha ali a tribo, que eram as pessoas que
meio que tinham valores ali parecidos com os nossos, a gente vivia junto daquelas pessoas. E aí ele deu o exemplo do Quilombo dos Palmares, né, que foi aquele, enfim, movimento que rolou aqui no Brasil. As pessoas também tinham propósitos ali parecidos, né, de libertar outros escravos, e aí viviam juntos e tinham lideranças. No Vale do Silício, a gente teve aquela primeira, né, comunidade de inovação que se tornou, que surgiu, na verdade, e uma coisa parecida que todos esses movimentos têm é de as pessoas que estão ali terem um propósito muito bem definido, né? Terem um porquê de estarem ali muito conectado. E quando eu olho para a comunidade, especificamente para a minha realidade, eu vejo muito isso que o Danilo falou de ser uma cola, né, um aglutinador de várias ações. E eu era essa pessoa em 2017, minha área de formação é engenharia civil. E aí eu sempre soube que eu não queria trabalhar com engenharia, mas também gostava muito de inovação, sempre gostei de empreendedorismo e tudo mais, mas não sabia, assim, tipo, beleza, qual é o meu lugar no mundo? E aí, quando eu fui para esse evento Mangue Beat, eu sempre brinco dizendo que parece que foi Nárnia que se abriu na minha frente, assim, sabe? Não sei se alguém já viu o filme, né, que As Crônicas de Nárnia, que tem um guarda-roupa e abre a porta e aí é um novo mundo ali dentro, e foi isso que eu senti, assim, que eu, caramba, esse aqui é o meu lugar no mundo, porque é exatamente isso, assim, a comunidade é um cenário onde você quer fazer um Startup Weekend, que é uma ação aqui de educação empreendedora, você pode fazer. Se você quiser ir para um meetup para entender sobre algum tema específico, você pode ir. Se você quiser conversar com alguém que tem uma startup, que é uma fintech, que quer entender sobre alguma coisa específica, vai ter alguém para te ajudar também. Então, na minha visão, a comunidade tem muito esse papel, de fato, de abrir portas. E, para mim, eu brinco dizendo que eu devo a Manguezal toda a construção profissional que eu tenho hoje. Óbvio que teve meu esforço, enfim, outras oportunidades que vieram, mas o Manguezal, a comunidade, foi a porta para eu desenvolver a carreira profissional que eu tenho hoje. E isso é óbvio, né? Veio através de fazer diversas ações, organizar Startup Weekend, mentorar, não sei o quê. Para quem trabalha com comunidade sabe do que eu estou falando aqui, Mariana certamente sabe que assim, você gasta um time da sua vida doando de fato para a comunidade, porque você acredita naquilo ali. A gente estava até brincando, dizendo que a segunda semana de novembro é uma semana sem trabalho dos nossos negócios, porque vai ter o Startup On dia 8 e 9, aí dia 9, 10 e 11 tem o Mangue Beat, que é um evento gigante, assim, que a gente está arrancando os cabelos, mas a gente faz isso porque a gente, de fato, acredita que isso é o give back, né, o retorno daquilo que a gente já recebeu da comunidade, né? Então, todas as pontes, todas as conexões, inclusive, por exemplo, o Danilo é uma pessoa que eu conheço há alguns anos, porque ele foi o facilitador do primeiro Startup Weekend que eu mentorei. E é uma pessoa massa que eu conheci através da comunidade. Então, tem muito esse papel, e na minha carreira profissional teve muito esse papel de me entregar as pontes que eu precisava ter, né, que eu precisava fazer, para desenvolver minha carreira profissional mesmo, né? Tudo que eu, enfim, construí até agora. Manu, essa expressãozinho GIF, back, explica aí o que danado é isso. Bom, essa fala de Aninha contempla tudo, né? Esse give back quer se devolver, né? Quando a gente começa um negócio, e aí eu falo que a minha história ela é um pouco diferente, porque eu entrei no Porto Digital antes de conhecer o ecossistema. Então, na verdade, a Power nasce, né, de uma ressignificação de uma história pessoal. Minha mãe teve câncer de mama e eu comecei a me fazer perguntas. Eu estava numa carreira de uma grande agência e aí o meu gestor virou: e aí, gata, vamos se preparar para virar diretora? E eu falei: então, gato, estou preparada para ser desligada porque a Power vai nascer. E a gente estava atendendo mulheres pós-tratamento de câncer. E aí, porque a gente estava na comunidade de mulheres que estavam apoiando mulheres pós-tratamento de câncer. E eu lembro que quando a Power foi nascer, né, para acelerar um negócio de alguém, a gente tem que ter um mundo de pessoas ao nosso redor, de diferentes conhecimentos. E eu lembro que a gente foi criando a nossa comunidade, que eu chegava para um parceiro e dizia assim: gata, tu arrasa no financeiro. Preciso super de uma contadora para me ajudar a estruturar a Power. Mas é o seguinte, eu estou ganhando R$0. Mas eu estou super afim de testar, vamos fazer MVP juntas. E assim a gente formou as primeiras 12 especialistas do Power. Então eu digo que naquele momento eu falei: cara, preciso devolver. Preciso fazer acontecer de volta. Então, apesar de ter entrado no ecossistema sem conhecer, já senti muito próximo, desde os primeiros passos, seja no atendimento das mulheres pós-tratamento de câncer, seja as empreendedoras que vieram por outros vieses, entendendo a força dessa comunidade. E eu não acredito em outra forma de fazer negócio, tanto que quando a gente olha para fazer qualquer pitch, né, e o pessoal fala: fale dos seus concorrentes. Eu falo: cara, desculpa, eu olho para a pessoa do lado e falo: e aí, vamos fazer uma parceria? Por quê? Porque o seu negócio complementa outro. Então, o sentimento de comunidade ele tem tanto de se fortalecer individualmente, quanto em entender que existem outras formas de fazer negócio. E a comunidade também é esse espaço.
né? E de que a gente pode olhar para o negócio de alguém que está fazendo alguma coisa muito parecida da gente e dizer, e aí, vamos fazer um cenário juntos? E esse sentimento transborda, além do movimento voluntário, mas também de oportunizar e desenvolver. Obrigada, Manu. Façam perguntas, eu disse, eu falo demais. Mas diz aí. Aê, vamos lá. Olá, boa tarde. É Maciel, sou da cidade de Salgueiro, a 250 quilômetros daqui. Sou fã da tecnologia, estou impressionado com isso aqui tudo. E com relação à comunidade, em relação ao produto, o bem ou o serviço. Para se concretizar produto, o bem ou serviço, geralmente é mais através de uma empresa ou de uma instituição de ensino superior, não é isso? E a comunidade nem sempre tem vez nessa história. Aí eu sou um eterno defensor que a comunidade tenha vez, que ela tenha algum... Então, sempre através de um ICT, né, ou de um núcleo de tecnologia, ou de uma instituição de ensino superior. Aí eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, se vocês estão de acordo com a minha tese também. Obrigado. Me repete teu nome, gato. Maciel. Marcelo, só para confirmar, você estava falando sobre essa conexão das comunidades e os outros atores, na instituição de ensino, outros espaços, a importância. Nossa, super concordo, né? Porque a comunidade, né, são braços, muitas vezes, de pessoas que estão no começo dessa trajetória, ou que estão mais maduros, mas precisam, né? Então, o governo, quando entra, né, que entra a prefeitura, que entra o Parque Tecnológico, que entra o SEBRAE, a força fica muito maior, sem dúvida alguma. E acredito que é assim que a gente, inclusive, conecta pessoas e desenvolve. Só para complementar, no caso, quando se é concretizado o produto ou o bem, né, como essas empresas que vocês têm, que a gente não conhece direito, principalmente essa região aqui não conhece, precisa conhecer os caminhos, né, os caminhos para chegar até o produto e como é que ele foi feito, como é que ele realmente... Assim, o caminho para esse produto, tá? Para ele se concretizar um produto e ser oferecido para a sociedade, de uma forma em geral. Obrigado. Boa, vou fazer 2 comentários, então, já volto aí para o seu ponto. Vou focar na resposta para você no lado de comunidade, mas primeiro eu vou concordar discordando da Manu. É extremamente importante a comunidade estar conectada com outros atores, sim, como universidade, como governo, como SEBRAE, como grandes empresas, enfim. Mas, se a sua comunidade ainda está nascente, se ela está em fase inicial, tem poucas pessoas, pouca coisa acontecendo, eu discordo. Aí é melhor que esteja ligado a ninguém. É melhor que seja CPFs, pessoas físicas, organizando a movimentação, fazendo os primeiros eventos, puxando um Startup Weekend, sem se ligar a nenhuma instituição. Porque no começo do processo, vocês têm pouca força. Isso significa que a chance de alguma instituição engolir vocês é enorme. Tá? Porque vocês não vão ter poder político. E isso faz com que quem tem consuma a comunidade. Isso acontece direto ao redor do Brasil, em pequenas cidades. E é muito ruim, porque daí a comunidade fica vendida, não sabe o que fazer, como que eu digo não, o prefeito está pedindo não sei o quê, o gerente do SEBRAE pediu não sei o quê, e a gente está querendo fazer X, e os caras querem fazer Y. Então, assim, diz não, faz o movimento sozinho, é mais difícil, porque você não vai ter apoio, você não vai ter dinheiro e tudo mais, mas vai ser mais recompensador no longo prazo. E isso que é importante. Em relação a caminhos de produto, lançamento e tudo mais, aí sim os apoios são muito valiosos, mas não quer dizer que a comunidade vai diretamente dar essa ajuda. Ela vai dar essa ajuda indiretamente. Então vai um pouco no que a Aninha contou da história dela, vou te usar de exemplo, que é nesse momento que você está começando, se conectar com a comunidade como empreendedor, né? Você como empreendedor se conectar com a comunidade e levantar a mão e pedir ajuda. Sem nenhuma vergonha, humildade e tal. Todo empreendedor está passando pela mesma luta sempre, é sempre difícil. Então, pedir ajuda, não tenha dúvida, as pessoas da comunidade vão ajudar, nem que seja para te indicar quem pode ajudar.
Do tipo, pô, entendi seu problema aqui, eu não sei falar sobre isso, mas eu conheço Manu sabe falar sobre isso, ela com certeza vai te dar um toque aqui, vai te ajudar um pouquinho. Sabemos que tem um programa da Universidade X que incuba empresas exatamente do seu tipo, porque eles estão com esse foco. Pô, vai lá trocar ideia com os caras, entra no site. Então, assim, a comunidade geralmente sabe os caminhos. E isso é uma das melhores coisas para você começar esse processo de vou lançar uma startup, vou lançar um produto, eu quero que meu produto chegue em mais pessoas e tudo mais, assim, nessa linha. Mariana, como seria a questão da governança, do engajamento da comunidade? Então, na verdade, eu acho que o Danilo falou um pouco de tudo agora sobre a governança, né? É justamente você ter essa autonomia de poder decidir para qual caminho a comunidade quer continuar ou quer seguir. Aí vem a história que a Ana também comentou sobre o propósito, né? Onde essa comunidade quer chegar? O que vocês querem fazer? O que a gente quer fazer? Onde é que a gente quer chegar com tudo isso desse processo da comunidade? Por que a governança é tão importante? Que a governança são CPFs, são pessoas físicas que estão engajadas, independentes de qual a sua profissão, sua formação, sua linha de trabalho, e que se juntam com o objetivo comum, que é esse tão famoso propósito. E quando a gente tem isso muito bem estabelecido, depois que a comunidade começa a já chegar a um grau de maturidade, como bem o Piccolo colocou, aí sim é muito importante as parcerias, porque são essas parcerias que vão dar tração a tudo aquilo que a gente quer, onde que a gente quer chegar. É através dessas parcerias que a gente vai chegar mais longe. E o problema, muitas vezes, é que quando não é conversado dentro da própria comunidade qual é esse objetivo, e aí a gente chega no grande problema, né? E vem o Alice, vou citar Alice no País das Maravilhas. Para onde você quer ir? Não sei. Então, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E aí a mesma coisa a gente pode aplicar dentro das comunidades. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta para quem deseja todos responderem, como é a dinâmica de uma comunidade? Como é que as pessoas, um só manda, né? Ou simplesmente existe um certo diálogo? Como é que é essa história, né? São vários CPF ali, junto e misturado. É um balaio de gato? Como é que é? Como é que vira? Como é que é essa dinâmica? É tipo o caso da mãe Joana. Não, eu tô brincando. Mas, assim, gente, é óbvio que a gente tem um mundo ideal e a gente tem a realidade, né? A gente sempre diz que uma comunidade é uma organização aberta, horizontal, orgânica, ou seja, a gente não é um... E aí, isso é interessante de falar que como a gente está falando de uma coisa que não sei se é certo dizer que não é institucional, acho que sim, a gente normalmente não tem processos de eleição, desse tipo de coisa, mas isso muda muito de comunidade para comunidades. O Manu comentou do MOVE mais cedo, o MOVE é uma reunião, digamos assim, de todas as comunidades do Nordeste, e a gente acaba tendo um contato um pouco mais próximo, porque as necessidades, né, da região Nordeste são muito parecidas. E aí é muito engraçado, porque a gente tem reuniões periódicas, e aí vê como as comunidades se organizam de formas diferentes. Então, o pessoal da comunidade, o Rapadura Valley, por exemplo, o pessoal de Fortaleza tem alguns processos que são um pouco mais rígidos do que os processos que a gente tem na Manguezal, por exemplo. O pessoal do Sururu Vale tem algumas outras coisas que são mais flexíveis do que o que a gente faz. Então, isso muda muito de comunidade para comunidade, mas, em linhas gerais, a gente sempre tem um grupo de pessoas, que a gente, lá no Manguezal, chama de geração, né? A gente tem uma geração de líderes que estão tocando aquelas ações da comunidade, e é muito interessante pensar que, para cada nível de maturação, digamos assim, dentro de uma comunidade, você tem diferentes papéis. Então, na comunidade, a gente sempre tem aquelas pessoas que estão chegando e que aí elas são mais consumidoras, acho que eu posso falar assim, das coisas que a comunidade faz. Então, era eu quando abri lá a porta de Nárnia, que eu ia para todos os meetups. Assim, eu lembro claramente que teve e aí meetup, para quem não é da nossa bolha, isso aqui, né? Um bate-papo para falar sobre alguma coisa. Eu nunca esqueço que teve um meetup que eu fui, que era sobre machine learning, que na época eu não sabia o que era o termo machine learning, mas eu fui, achei massa, não sei o quê.
porque eu era muito consumidora daqueles conteúdos ali, né? Fiz milhões de Startup Weekends, que também é tipo uma ideatona, né, do que está tendo aqui. E eu era muito mais consumidora do que uma pessoa que fazia, né, colocava a mão na massa para organizar alguma coisa. Depois de um tempo, eu comecei a conhecer as pessoas, e aí eu fui tendo pequenas responsabilidades, né? Então, eu organizava o Meetup, comecei a ser staff em Startup Weekend, né, que é essa maratona, organizei alguns SWs, depois eu comecei a fazer uma coisa muito mais de mentorar, de ser jurada em algumas SWs. Hoje em dia, eu já organizações que precisam de um pouco mais de... Tudo precisa de responsabilidade, mas assim, o Mangue Beat, por exemplo, é uma grande ação que a gente faz que move muito mais coisa, enfim, é uma ação que leva o nome da comunidade, digamos assim, de uma forma um pouco mais forte. Então, a depender não é nem do seu nível de responsabilidade, eu vou usar o termo nível de maturidade, tá? A depender do seu nível de maturidade na comunidade, você vai tendo ali diferentes responsabilidades. E aí tem um momento que a gente chama de passagem de bastão, que é quando, por exemplo, eu já estou na comunidade, já fiz um monte de coisa, mas precisa entrar uma nova geração de empreendedores, uma nova geração de pessoas que vão começar a tocar a comunidade, justamente porque uma comunidade não é uma empresa, né? Eu não estou aqui no cargo de líder de comunidade e vou ficar até alguém me demitir. Não, eu estou aqui porque eu estou dando meu give back para a comunidade, e nesse meu tempo tem outras pessoas que são aninhas aí, que estão começando a fazer Startup Week, que vão assumindo novas responsabilidades. Em algum momento eu tenho que... soltar esse bastão e dar essas minhas responsabilidades para as novas pessoas. Isso porque, de novo, as comunidades são coisas orgânicas, né? Então, a ideia é que as coisas se retroalimentem. E aí, uma coisa que eu acho super interessante falar, falando nisso de retroalimentação, é que uma pessoa, comumente, ela não deixa de ser da comunidade. Ela sempre está ali, minimamente, com um papel de conselheiro, de embaixador, enfim, de uma pessoa que dá os direcionamentos de, já fiz isso aqui, dá certo, já fiz isso aqui, não dá certo, ou, tem essa ponte aqui que vocês podem usar para, enfim, para as ações que vocês estão querendo tomar. E é muito interessante, a gente, como o Manguezal é uma comunidade, entre aspas, antiga, né? A gente está fazendo 10 anos esse ano, é muito interessante ver que as pessoas que lá atrás organizaram os primeiros Startup Weekends, né, que normalmente é quando né, uma comunidade se desenvolve, já estão em posições do mercado de trabalho mesmo, que são super legais e que, pessoa X, eu preciso disso aqui para o Mangue Beat, desse patrocínio, consegue esse contato, e essas pessoas hoje em dia conseguem viabilizar isso muito mais fácil. Isso porque essas pessoas lá atrás estiveram onde a gente está hoje. Então, essa coisa de liderança, quem manda, quem não manda, pelo menos lá no Manguezal é muito tranquilo com relação a isso. Obviamente que estamos no mundo, né, seres humanos, etc., mas as coisas se organizam mais ou menos dessa forma. Complementar a fala da Aninha, que eu acho que tem mais uma coisa que a Manguezal faz muito bem, que é explorar os talentos, né? Cada participante da Manguezal tem uma facilidade, né? Seja para fazer evento, seja para organizar, seja de bastidor, a parte técnica, né? Fazer um link dedicado para um evento do Mangue Beat e pensar a estrutura. Então, eu acho que também essa diversidade de talentos se revela e você acaba assumindo atividades lá dentro que corroboram com essa competência. Então, vira uma atividade de devolução, mas também uma atividade extremamente prazerosa. Porque você está desenvolvendo algo que já está dentro dessa competência, aprendendo outros, mas, de alguma forma, esses diversos talentos, essa diversidade, faz o processo acontecer de forma mais estruturada, né? Só para complementar, eu até estava pensando aqui, né? Esse gancho da comunidade é incrível, porque dentro da comunidade são essas conexões, como vocês bem colocaram. E aí, para quem não é desse mundo de comunidade, eu queria fazer uma comparação bem simples, que seria uma escola ou uma universidade. O fato de você estar ali com várias outras pessoas que você conhece, que você convive, não necessariamente você vai ser o melhor amigo de todo mundo naquela época, mas com o passar do tempo, em algum momento, essas pessoas vão se tornar pessoas chaves. E aí elas voltam para a sua vida, assim, como magicamente, depois que você entra no portal de Nárnia. E aí você começa a perceber o quanto foi importante a sua presença, a sua participação, o seu envolvimento dentro das atividades da escola, da universidade ou de qualquer outro ambiente que você passou. Então, só fazendo esse comparativo entre o que funciona, como funciona a comunidade e todos esses outros ambientes que a gente já permeou em algum momento. A importância dessa conexão, na verdade, né? A importância do relacionamento e, o mais importante de tudo, a comunidade é feita de pessoas. E a tecnologia, a gente está aqui na Campus Party, fala muito sobre tecnologia também.
Não adianta nada ter tecnologia e não ter pessoas. Então, não adianta nada a gente ter essa tecnologia, ter tudo isso para acontecer e não ter pessoas aqui para participar, para se envolver, para querer fazer parte e para querer dar sua contribuição e, quem sabe, deixar o seu give back também. Reforçando give back, que é justamente, é só reforçando porque eu acho isso muito importante, que você está ali buscando ajuda, você está consumindo, mas em algum momento você também tem o que doar e do que ajudar o outro que também começa a consumir. E aí você começa também a usufruir dali. E um ajudando o outro. Essa é a grande chave, a meu ver, de um bom funcionamento numa comunidade. Estou certo ou estou errado aí, Danilo? Tá certíssimo, mas eu acho que em vez de falar de give back para esse público nosso aqui querido, falar de give first primeiro. Give first é o conceito Traduz que vem esse negócio antes aí. do give back. Give first significa, a tradução literal, né, entregar primeiro, dar primeiro. O que isso significa na prática? A maioria da galera que atua em comunidades startup, que são voluntários em comunidades startup, geralmente está em fase inicial também das suas carreiras ou das suas jornadas empreendedoras. E entregar primeiro significa a pessoa começar a ajudar a comunidade no dia 1 e não no dia 10. Ela já de cara, já estar dentro da comunidade, já se envolver, já querer entender as iniciativas ou como ela pode ajudar a criar uma iniciativa, que às vezes até é para ajudar ela também, tipo, eu sinto que falta um programa de mentoria na minha cidade. Eu sinto, porque eu também gostaria de ter. E daí eu vou criar um, então, e vou puxar aqui uma galera para me ajudar, vamos criar um programa de mentoria na cidade, e significa que você já está atuando como voluntário antes de você ter conquistado qualquer coisa. E a teoria do Give First diz que você tem que fazer isso sem esperar nada em troca, porque vai voltar em algum momento. Então tem muito a ver com algumas teorias de autoajuda que você ouve aí, né? Mas é uma lógica muito assim. E as duas aqui mencionaram, né, dessa questão de você começar um relacionamento, depois você vai ver que a pessoa vai também evoluindo, a carreira dela evolui e o contato continua, né? A conexão com a pessoa continua, e isso vira uma ajuda recíproca, vira um ciclo virtuoso. Isso é muito verdade, e daí aqui eu trago o meu case. Eu mencionei aqui que eu trabalhei no Google. Cara, eu só fui parar no Google por causa da comunidade de startups. Então, quando eu estava lá empreendendo entre 2014, 2015 e começo de 2016, eu também era voluntário na comunidade em São Paulo, a 011 Startups, que nem tinha esse nome na época, e eu fazia uma porrada de iniciativa. Então, além de lidar com a minha startup, eu fazia vários meetups, vários eventos. Eu liderei o Silicon Drinkabout por 3 anos, que era um evento de networking. Fiz programa de mentoria com a Space Stars. Criei um evento para publicitários, que era o Creative Mornings. Eu não sou publicitário, não tenho nada a ver com publicitário. Eu nunca trabalhei numa agência. Eu criei um evento para um público que eu nem conhecia, que eu não tinha nada a ver. E trouxe outras pessoas, trouxe voluntários. Um evento tinha 12 voluntários, o outro tinha 15 voluntários, o outro tinha 5 voluntários. E fui criando redes. Isso chamou a atenção do Google. Eles falaram, pô, quem é esse moleque que está fazendo um monte de coisa e a gente precisa de uma pessoa parecida, vamos trocar uma ideia. E o timing bateu. Eu estava prestes a sair da minha startup e eles me convidaram a juntar ao time do Google. E eu falei, porra, massa, é o Google, é um programa que tem tudo a ver comigo, né? Era um espaço de startups, e fui recrutado. De repente, eu estava num lugar que fazia sentido para mim, que foi muito legal, foi uma projeção de carreira, e todo mundo da comunidade me conhecia. Então agora todo mundo na comunidade conhecia uma pessoa que estava no Google e que podia pedir ajuda. Consegue um apoio do Google para tal coisa, consegue não sei o quê. Inclusive, quando eu conheci a Aninha como facilitador do Weekend, eu estava no Google. E quiseram usar o nome do Google ainda, né? Botaram lá Danilo, do Google. Tá, não sei o quê, porque daí fica bonito na capa do evento, né? Muitas vezes eu fui levado, inclusive, para viajar pelo Brasil por causa do nome, para poder botar lá que tinha alguém do Google no evento. E tudo bem, como eu era de comunidade também, eu entendia 100% isso e era totalmente ok. Mas, enfim, o ponto aqui era, voltou. Entendeu? Eu fiquei atuando como voluntário na comunidade por um tempão e aquilo voltou para mim, não era o que eu esperava, eu não planejei, eu não fui atrás, simplesmente aconteceu porque eu estava ali me doando, assim como eu sei que já aconteceram com várias pessoas, como as duas mencionaram num exemplo genérico, mas já aconteceram com muitas pessoas que a gente conhece também, então é muito massa isso. Só um último fechamento rápido sobre isso. Lá no Manguezal, para quem não conhece o ecossistema, o bioma, não sei se chama bioma, mas enfim, o Manguezal, o ecossistema lá da fauna e flora. Aquele mangue que tem lá no rio. Mangue, exatamente. O mangue ele tem uma característica muito específica, que ele é um ecossistema alagado. Não sei se esse é o termo técnico, se tiver alguém aqui de biologia, me corrija aí.
Mas quando a maré tá baixinha, o mangue ele fica todo seco, né? E aí, enfim, caranguejo, sirizando e tudo mais. E aí, quando a maré tá alta, o mangue alaga e aí sobe para todo mundo, né? A água sobe como um todo. E aí, lá no manguezal, a gente brinca que escolheu esse nome primeiro porque o mangue é um dos ecossistemas mais ricos de diversidade, né? Então, tem caranguejo, tem siri, tem aratu, tem peixinhos, enfim, tem vários bichos lá diferentes. E a gente vê isso muito numa comunidade também, né? Uma comunidade é formada por startups, mas tem ICT, tem corporate, tem o governo, tem iniciativa pública, privada, enfim, tem várias coisas que fazem parte ali daquele ecossistema. E uma outra coisa que a gente fala é que quando a maré sobe, ela sobe para todo mundo. Ou seja, usando o exemplo de Danilo aqui, né? Quando a maré subiu, entre aspas, para ele foi trabalhar no Google, isso beneficiou toda a comunidade dele. Quando a Happn, que é o meu negócio, por exemplo, né, recebe, sei lá, um aporte, consegue fazer uma coisa muito massa, isso beneficia todo mundo. Hoje, 2 semanas atrás, Kátia, aqui do Sebrae, me chamou para fazer a batalha de pitch que vai acontecer aqui. Eu falei, chama a Manu também, que ela vai estar aí. Então, uma coisa que me beneficiou a Manu também, que é do meu ecossistema, e aí ela já chamou a menina que é mentorada dela. Então, esse é muito o espírito, digamos assim, de comunidade, sabe? É todo mundo meio que, sem querer fazer uma coisa meio clichê de ninguém solta a mão de ninguém, mas é meio que isso, assim, sabe? São pessoas que estão conectadas ali, de novo, todo mundo com um alinhamento do o que a gente espera. A gente quer impulsionar esses negócios, a gente quer dar mais força para esse ecossistema, e aí todas as ações que são relacionadas com isso acabam beneficiando todo mundo que faz parte dessa rede, né, desse ecossistema. Achei super interessante colocar isso agora, Ana, porque no mundo que às vezes nós vivemos, fica aquele negócio, eu tive a oportunidade, cala a boca, cara, que eu tive essa oportunidade, ninguém pode saber, deixa eu brilhar sozinha. Né? E aí aquela história que o sol é para todos e tem as oportunidades. Né? Isso aí é onde entra, às vezes, os desafios do ser humano diante de se conviver com outros. E aí, quais, às vezes, a dica que vocês dariam para essa convivência com o outro, quem está iniciando, muitos aqui participando aqui no Carranga Valley, para que possam começar com o pé direito? Vai lá, bonita. Tá. Vou aproveitar minha formação de psicologia. Né, vamos lá. Bom, acho que a primeira coisa tem um processo muito empático, né, que a gente precisa entender. Se a gente tem uma diversidade de pessoas, e eu estou falando diversidade, significa gênero, etnia, orientação sexual, desejos, né? E aí falando de uma startup que tem o sonho de ser unicórnio, uma startup que tem o sonho de impactar, uma startup que tem um sonho de crescer com bootstrapping, né, com os próprios pés, a outra que está buscando investimento. Então, cada uma está vivendo uma realidade muito particular. Além de ter muitas pessoas, né, que vêm de formações diferentes, que não são necessariamente pessoas techs, né? Porque a gente parece que todo mundo que está em startup é tech. Galera, eu sou psicóloga, tá? Então, assim, tem outra pessoa fazendo a parte tech do meu rolê. Mas eu acho que a primeira coisa é ter uma relação empática e de a gente entender como é que a gente pode apoiar o outro. Como eu já falei mais cedo, eu não acredito em concorrência. Eu acredito que a gente se une e cresce todo mundo, principalmente nessa fase inicial, que é tão importante, e principalmente quando a gente está maior e que a gente fala, peraí, meu amor, eu já passei por aquilo dali, vou ajudar. Então, se eu pudesse falar, seria primeiramente, a empatia de entender que o momento do outro é diferente do seu e que talvez ele passe por desafios que você não passa, principalmente quando a gente vai falar aí de etnia, classe social e orientação, mas principalmente o momento da startup que a pessoa está vivendo. Então, talvez ela não está tão dedicada naquele cenário porque ela não consegue, não é porque ela não quer. Então, também acolher. E o segundo ponto é, vamos parar e escutar um pouquinho, né? A gente fala horrores absurdos e quantas vezes a gente para escutar talvez o que a pessoa possa estar precisando, que está na nossa mão para fazer. Então, meus humildes conselhos. Para complementar a fala de Manu, eu acho que nessa diversidade não é só aqueles que já têm algum tipo de startup, mas você que está aí nos ouvindo agora e que tem alguma inquietude, que não tem uma startup, que talvez nunca tenha até pensado em ter uma startup porque não sabia nem do que se tratava, você também pode fazer parte da comunidade, tá? Basta você querer sair da sua zona de conforto e se movimentar um pouquinho e buscar fazer parte de todo esse movimento. Uma das frases que eu gosto muito de falar é: seja a mudança que você quer ver no mundo. É muito fácil você só simplesmente criticar os políticos ou criticar o que as outras pessoas estão fazendo. E aí a gente tem que lembrar o seguinte: quando a gente aponta o dedo para alguém,
tem 3 dedos voltando e apontando para a gente. Então, às vezes, a gente tem que parar um pouquinho para fazer essa reflexão. Até que ponto a gente está só apontando os erros e os defeitos do outro, ou os problemas que as outras pessoas têm, e começar a fazer essa análise desses dedos que estão apontando para a gente. E o que eu estou fazendo para mudar essa realidade? Ou será que o que eu estou apontando no outro é defeito do outro, ou é um reflexo meu nessa outra pessoa? Então, deixa essa incógnita aí para vocês, façam essa reflexão. E eu aproveito essa deixa para contar mais um pedacinho da minha história. Desde que eu entrei, né, comecei a empreender lá em São Paulo, lá em final de 2014, eu passei exatamente 5 anos ofendendo o Sebrae em São Paulo. Tá? E eu sei que o Sebrae está patrocinando esse evento, vamos lá, vou concluir essa história. Eu passei 5 anos ofendendo o Sebrae em São Paulo, porque o Sebrae de São Paulo atuava mal com startups. Mal, o Sebrae era bom para todo o resto, né, faz um puta trabalho legal, mas lá naquela época, com startups, era um trabalho ruim, era um trabalho fraco. E a questão não era o trabalho ser ruim, porque, né, trabalho ruim a gente melhora, você dá feedback, você ajuda, tá, não sei o quê. Era não ouvir. A gente ia tentar conversar para melhorar, não tinha abertura, não tinha porta. Então ficava sempre batendo com o murro e não com o murro na porta e sempre ouvindo não do Sebrae, não, cara, nenhuma abertura, era muito ruim. E a relação foi ruim, a relação foi piorando. E eu fazia isso publicamente, porque eu era empreendedor, logo eu era protegido pelo meu CNPJ. O Sebrae não pode falar mal de mim, eu posso falar mal do Sebrae. Maravilhoso. E critiquei durante 5 anos. Aí veio toda a minha carreira, né? Entrei no Google, fui passando pelos lugares. Aí quando eu saí do Cubo, no meio da pandemia, em setembro de 2020, também tinha acabado de acontecer uma mudança de gestão no Sebrae de São Paulo. E aí me ligaram e falaram, então, você não criticou o Sebrae nos últimos 5 anos? Vem ajudar a resolver. Que foi exatamente o que ela falou. E eu fui, eu aceitei na hora. E eu passei 6 meses no Sebrae tentando ajudar a redesenhar a atuação do Sebrae de São Paulo com startups. E está acontecendo uma revolução em São Paulo agora. Tem uma porrada de projeto acontecendo com o Sebrae de São Paulo. Inclusive projeto com a B Startups também. Projeto com outras entidades. Tem muita coisa acontecendo. Então o Sebrae mudou porque também decidiu ouvir finalmente. E óbvio, eu aceitei o desafio. Já que eu apontei o dedo, eu fui ajudar. Mas eu vou conectar isso com uma outra história que é bem interessante. Né? Outra história não, na verdade com uma provocação também aí na linha do que a Mari falou. Que é essa questão da colaboração, né? Eu vejo muito comunidade como uma coisa horizontal, onde o propósito principal ali, obviamente, numa comunidade de startups é ajudar startups, mas existe por trás disso, né? Por que eu estou ajudando uma startup? Porque eu acredito que se eu criar mais empresas na minha cidade, eu vou gerar oportunidade, eu vou gerar receita, eu vou gerar emprego, eu vou gerar imposto, eu vou permitir que a cidade se desenvolva baseado, né, naquelas empresas de base tecnológica, que permitem, que tem uma mágica incrível em startup, caso vocês não sabem, que é a startup pode ficar em qualquer lugar, pelo menos a maioria delas. Elas não precisam de fábrica, elas não precisam de insumo, elas precisam de pessoas e inteligência e internet funcionando. Por favor, que alguém aqui for de municípios que não tem acesso à internet, ponto 1 de atenção, providenciem. Então, é só isso que ela precisa. Então, dá para uma startup nascer em Juazeiro, se desenvolver, ter 100 funcionários e vender para o mundo inteiro. Para o mundo inteirinho. Cara, quem aqui não usa Spotify? Ou já não usou? Spotify nasceu numa cidade ridícula, lá do norte da Europa, que não vê sol por 240 dias no ano. Não tem sol onde tem a sede do Spotify. São 890 funcionários. É a segunda empresa mais valiosa do país. Da Suécia, tá? É na Suécia que fica o Spotify. É surreal. Então, esse é o potencial. Mas a Suécia, cara, é um lugar no meio da neve. Tá ligado? Tipo, não importa. E daí o ponto é, vocês preferem uma sociedade individualista, onde cada um de nós está lutando para ganhar mais dinheiro e mais oportunidade, ou uma onde todo mundo está se ajudando para fazer com que todo mundo tenha mais oportunidades? Alguém aqui prefere a versão individualista? Eu imagino que não. Quem prefere a versão colaborativa, que está todo mundo se ajudando a crescer? Acena a cabeça aí, levanta a mão, pode fazer qualquer sinal. Muito bom, excelente. Tira uma foto, por favor, Mari, que você vai acionar cada uma das pessoas que levantou a mão para te ajudar na Carranca Valley. Tá? Porque é isso. A Mari, nesse momento, está movimentando a Carranca Valley quase sozinha. E ela precisa de ajuda. Qual é a ajuda que ela precisa? Mas eu não sei nada de startup. É o que ela falou, não precisa saber. Eu não sei organizar um evento, não precisa saber. Inclusive, eu garanto que no meio da comunidade de startup, vocês vão aprender muita coisa que vocês não sabem e vai desenvolver vocês absurdamente. Mas
Pô, isso é para mim, eu tenho 60 anos. É para você também. A gente fala que a comunidade de startups é para jovens de 8 a 88 anos. É isso. A gente tem líder de comunidade de São Paulo que tem 72 anos. 72. E organizou um Startup Weekend para pessoas 50 a mais. Ó que massa. E tem startups agora com pessoas de 50 a mais, que foi fundadas pessoas de 50 a mais. Aposentadas, que foram funcionários públicos e agora estão sem nada para fazer. Falaram, mano, eu não quero ficar sem fazer nada. Então vem ajudar. Vem aqui fazer coisa com a gente, tem muita coisa para fazer. Então, tipo, tem oportunidade. E é só querer. E a gente realmente tirou uma foto, tá? Quem levantou a mão vai ser acionado depois. A gente tem a lista de todo mundo de presença, então a gente sabe o e-mail, o telefone de vocês e até onde vocês moram. Obrigada, Danilo. Não sei se eu vou ter mais tempo. Deixa eu aqui abrir para mais uma ou duas perguntas, quem deseja. Ficaram com medo Estão agora. com medo, Danilo. Opa, diz aí, Zenuel. Grande Zenuel. Esse chapeuzinho tem história, viu? Porra. Tá todo mundo com medo, né? Depois da fala do Danilo. Meio Black Mirror, mas tudo bem. Bom, primeiro, parabéns. É uma coisa incrível ver São Paulo, Petrolina e Recife em Petrolina falando de comunidades. Então, isso é fantástico. Vou provocar, tá? Nem tanto uma pergunta assim, porque tá tão fácil hoje, né? Vê, vocês deram várias dicas de como é que as pessoas podem ajudar e tudo mais. Né? Como é que, veja, saindo de pessoas, quais são os elementos, tá? Que são importantes ter numa comunidade para que as pessoas possam, vamos dizer assim, se conectar e se desenvolver? Porque no interior de Pernambuco a gente tem alguma dificuldade que é o pós. Em Recife, em São Paulo, né? São Paulo tem uma pancada de coisa acontecendo, Recife tem uma pancada de coisa acontecendo. Aconteceu a Campus Party, aconteceu um Startup Weekend, aconteceu um Hackathon. As pessoas se conectam, porque tem vários elementos. Quais são os mais importantes que seriam bacanas que a gente pudesse ter no sertão como um todo e em várias comunidades do Brasil? Mas olhando aqui para a gente, o que é que vocês podem falar disso? Márcia, obrigada. Eu acho que vale pensar primeiro que assim existe uma diferença, né, entre um ecossistema de inovação e uma comunidade de startups. Quando a gente pensa, de novo, pegando a nossa realidade lá de Recife, tá? Quando a gente pensa no ecossistema de inovação, a gente tem muitos atores ali dentro que, na minha visão, são essenciais para aquele ecossistema se manter funcional. Então, a gente tem, de novo, poder público, tem o poder privado, tem investidores, aceleradores, tem investidor anjo, tem as startups. Então, tem diversos agentes que são importantes para a manutenção daquele ecossistema. Quando a gente fala de comunidade, especificamente, a gente está falando sobre pessoas, né? A gente está falando sobre empreendedores, enfim, empreendedores nos seus próprios negócios, intraempreendedores de diversos tipos, mas pessoas que se juntam com esse propósito específico. Uma coisa que aí, puxando tua pontuação, na verdade, e o que você tinha falado das características em que as pessoas têm que ter, eu sei que protagonismo é uma palavra que está meio assim, mas eu acho que essa coisa de protagonismo mesmo, porque, de novo, quando você fala de uma comunidade, você fala dessa estrutura aberta, horizontal, orgânica, então não tem Manu para me falar, Aninha, você tem que fazer isso, isso e isso. Para Danilo, não tem Aninha que chega e fala, você tem que fazer isso, isso e isso. Se eu não souber o que eu tenho que ir lá e o que eu tenho que fazer, as coisas não vão se desenvolver. E aí tem uma coisa que eu escutei Danilo até falando uma vez, em algum momento aí, algum talk, enfim, alguma coisa, mas que eu sempre lembro e tal, já comentei isso várias vezes com o pessoal da comunidade, que ele comentou assim, quando chega uma pessoa nova aqui na comunidade de São Paulo, eu sou o cara que fala, me dá aqui teu telefone, o que é que tu precisa, qual é a área que tu trabalha, para quem é que eu posso te apresentar. E isso é muito papel do líder de comunidade, é uma coisa que qualquer pessoa aqui pode fazer em nas diversas realidades que vocês trabalham, né? Isso é uma coisa que, inclusive, a gente tem feito muito lá no Manguezal, né? Quando chega alguma pessoa nova, enfim, quando a gente descobre que tem algum empreendedor chegando, e aí as pessoas chegam de diversos formatos diferentes, né? Tem gente que manda uma DM
no Instagram, da gente que consegue o WhatsApp de alguma forma aí, mas a gente tem muito esse papel de aglutinador, né? De chegar e, o que é que você precisa, com quem é que eu posso se conectar, em que fase de negócio teu negócio está, será que eu posso te indicar algum edital, alguma coisa do tipo? Isso é muito papel do líder de comunidade e é isso que faz a comunidade se retroalimentar, né? Chegar pessoas novas, que aí, de novo, né, voltando para aquela coisa que eu falei de tem um cara que está ali primeiro consumindo aqueles conteúdos e aí depois ele vai se desenvolvendo e ele passa a ser um cara mais protagonista que coloca a mão na massa e que consegue fazer as coisas acontecerem. Então, acho que, só resumindo e voltando para a tua pergunta, né? Falando do ecossistema, tem esses vários agentes que, na minha opinião, são importantes para o ecossistema funcionar, porque a gente tem várias startups, uma startup, em 90% dos casos, precisa de grana para rodar, ela precisa de algum investimento. Tem os casos pontuais aí, né, meu chip, que nunca recebeu investimento, mas, assim, acho que quando a gente fala de startup é um ponto fora da curva, então, precisa de investidor, precisa de corporates que vão, às vezes, consumir aqueles produtos, precisa, enfim, de diversas coisas para aquele ecossistema funcionar. Mas, falando de startups, a gente precisa de pessoas com vontade de fazer a coisa acontecer, né? E aí, enfim, tem essas características relacionadas a isso. Complementar com a fala da Aninha e talvez até trazer um exemplo prático, que a gente tem um café no Mangue, né, toda quinta-feira. Então, o Mangue Beats acontece uma vez por ano. Mas o Café no Mangue acontece toda quinta-feira. É um bate-papo online, todos super convidados para participar, 8 às 9 da manhã. Então, enquanto você toma café, você bate papo. Mas o que eu gostaria de fazer? A gente tem uma agenda fixa. Essa agenda, ela faz com que a gente se movimente constantemente. Por quê? É muito difícil manter, né, Mari, essa coesão se a gente não ter mini target, né? Mini metas para bater. Então, é um café no Mangue que tem uma pessoa que vem falar, que fica um dos nós sempre ali na abertura para fazer a mediação. E aquela uma hora do seu dia que você dedica, lógico que tem uma preparação para aquilo, mas a gente percebe que, às vezes, mini metas vai fazendo o ecossistema acontecer. Então, será que não dá para rolar o café da Carranca Valley? Será que não dá para a gente fazer o... Né? Também gosto do café da tarde, né? Então, às vezes, eu percebo que uma das forças do Manguezal são esses mini targets que a gente tem, que hoje, por exemplo, lógico, organizar o Mangue Beats foi uma loucura, estamos arrancando os cabelos realmente até agora, né? Mas a gente sabe que durante o ano inteiro a gente teve o café no Mangue. Exato, isso faz com que a todo momento a gente esteja retomando. Então, se você acha que o nosso grupo do WhatsApp para, baby, só que não. Diz aí, Dani. Boa, eu vou complementar vou traduzir algumas coisas aí que são legais, tá? Primeiro de tudo, cultura empreendedora, que vai nessa linha dos eventos que são o tempo inteiro recorrentes. Então, o primeiro elemento que qualquer comunidade precisa ter para começar é ter algum processo de cultura empreendedora. Logo, você está falando principalmente de uma cidade menor ou qualquer outra região aí do país que não é uma capital, você precisa ter o tempo inteiro martelando na cabeça das pessoas de que é possível empreender. Ah, mas minha cidade não tem startup. Não precisa começar com startup. Você pode começar com o empresário da cidade, local, o dono do mercado, o dono daquela lojinha que deu certo. Cara, pouco importa. Desde que mostre que dá para empreender. Porque a gente cresce o tempo inteiro ouvindo dos nossos pais que ou a gente vai fazer uma grande carreira ou a gente vai ser funcionário público, que é o sonho de todo pai no Brasil. A gente não ouve que é possível empreender e que dá para ter sucesso empreendendo. Está melhorando, mas ainda não é algo comum considerando o Brasil todo. Então, cultura empreendedora é o primeiro elemento. Martelar na cabeça das pessoas que é possível empreender e trazendo exemplos o mais próximo possível da realidade daquele local. Então, a minha cidade não tem startup, é uma cidade pequena, 50 mil habitantes, tem uma universidade. Beleza, tem uma startup que teve sucesso em alguma outra cidade do Brasil que é muito parecida, pouco importa o estado, então pega aquele empreendedor e bota ele para palestrar. E para mostrar, ele contar a história dele, mostrar que ele conseguiu empreender naquele lugar, que ele conseguiu criar uma empresa, aquilo vai ressoar no ouvido de toda a juventude daquela cidade, que vai começar a olhar, porra, aquela pessoa conseguiu, talvez eu consiga. Como que eu começo? E aí começa a vir as outras perguntas. Segunda coisa que eu acho extremamente importante, um processo de abertura, porta aberta. Então, aquela primeira pessoa da comunidade que começou tem que estar o tempo inteiro de portas abertas para receber novas pessoas na comunidade, para poder conversar com essas pessoas, explicar, trazer para perto, botar numa iniciativa e fazer as coisas acontecerem. Iniciativas recorrentes é o terceiro item, então tem que ter iniciativas recorrentes. Elas não precisam ser complexas, não precisa ter uma campus party todo mês numa cidade, nem dá
para ter. A Natália ficaria louca, coitada. Mas dá para ter um evento recorrente simples. Simples. Chama uma pessoa para palestrar, uma outra pessoa para mediar, pode ser online, todo mês, não precisa ter coffee, não precisa ter apoio de ninguém, não precisa pagar, não precisa ter nenhum investimento, mas tem que ter todos os meses. Ah, mas teve 3 pessoas participando no último mês. Não importa. Continua. Todos os meses. Aquilo vira exatamente o que a Manu falou, é o calendário fixo. As pessoas sabem que existe. Elas procuram, elas indicam, elas falam sobre aquilo. E até pessoas de fora ficam sabendo. A gente não está falando de achismo aqui, tá? A gente tem muitos exemplos no Brasil real. de comunidades que fazem isso. A última coisa que eu colocaria aqui, e que me deu branco, peraí, era evento recorrente. Mas é real tudo isso que ele está dizendo enquanto ele lembra. De Nossa, fato, faltou tudo uma isso é coisa. real. Tem outra pergunta aí, a última pergunta aí, que já estão mostrando aqui o contagem regressiva. Diz aí. Lembrei, último ponto, rápido. Mentoria, programa de mentoria. A coisa que mais ajuda o empreendedor a ter sucesso é programa de mentoria. Ah, mas o meu Sebrae não faz programa de mentoria. Não precisa ser o Sebrae. Não precisa ser uma instituição. Não precisa ter apoio. Não precisa ter dinheiro. Mentores não cobram para dar mentoria para startup. Mentores fazem isso voluntariamente no Brasil inteiro. Só precisa chegar numa rede de mentores. Só. E isso não é difícil. Então, tipo, aqui, por exemplo, Mari, se ela ligar para a Aninha e pedir, Aninha, me indica 3 mentores da Manguezal, ela vai indicar. Pô, Aninha, tem alguém para me conectar em São Paulo para eu também conseguir 3 mentores de São Paulo? Tem, fala com o Danilo. Ah, Danilo, tem mais alguém em BH para me indicar 3 mentores de BH? Claro, fala com não sei quem. Estamos conectados, nós estamos sempre conectados e dá para fazer isso acontecer. Ah, mas a mentoria, puta, vai dar um mega trabalho, não sei o quê. Cara, não precisa ser grande. 3 startups, 6 mentorias ali, cada startup fala com 2 mentores, já está ótimo, já está ajudando as startups que existem. E aquilo também tem que ter uma recorrência, claro, mas vai sempre ajudar. Mentoria substitui aceleração. Substitui incubação, substitui pré-aceleração, todos esses programas super bem desenhados que existem ao redor do Brasil, se não existe na sua cidade, é só começar um programa de mentoria. Então, gente, a gente tem que respeitar o próximo painel que vai entrar. A última pergunta. Oi, eu sei que vocês já falaram bastante, né? Mas eu entendo também que é um dos primeiros contatos que eu estou tendo agora com essas comunidades e tal que vocês estão trazendo aqui, apresentando. E eu ouvi muitas palavras que eu não conheço, enfim, é um choque, de fato. E eu queria, para trazer uma situação um pouco mais prática para algumas pessoas que talvez possam estar como eu, assim, meio tentando se situar, que vocês falassem sobre uma experiência que foi a mais marcante que vocês tiveram dentro da comunidade e como a comunidade, enfim, influenciou, ajudou nesse processo e tal. A coisa mais marcante... Primeiro de tudo, qual é o seu nome? Prazer, Camila. A coisa mais marcante que eu vivi na comunidade, que foi mais life changer, assim, né, que mais mudou. Primeiro de tudo, palavras difíceis. Desculpa, a gente é muito viciado, tá? A gente vive tanto nesse mundo que a gente é muito viciado. Perdão, mas a gente tem a solução para você. dicionariostartupês.com.br. Tá? Gratuito, foi criado por uma líder de comunidade em São José dos Campos e é completamente aberto e atualizável, inclusive, é maravilhoso. Tem tudo lá explicado das palavras que a gente usa. Tá? E, obviamente, você pode perguntar para a gente também depois da palestra. Tá? Eu só estou dando um caminho também para a sua vida. Sobre experiência. Cara, a primeira de todas, e acho que a mais marcante para muitos de nós, Startup Weekend. O primeiro Startup Weekend das nossas vidas é uma coisa surreal. Você entra num mundo, tipo, durante um fim de semana que você esquece seus pais, esquece sua vida e você fica imerso numa experiência que você conhece um monte de gente diferente, tomando tapa na cara de mentor, falando com pessoas que você nunca falou na sua vida sobre um problema que você nunca falou na sua vida, que você nunca soube que era aquilo. Tipo, você sai de lá com tanto conhecimento na cabeça, fervilhando, tipo assim, e ao mesmo tempo com tanta gente massa que você conheceu, porque todo mundo no Startup Weekend está na mesma vibe, está querendo participar daquilo. E você, de repente, você descobre que tem mais 60, 100 pessoas iguais a você. Parecidas com você, né? Claro, não iguais, mas parecidas com você. Você fala, porra, tem mais gente
pensando igual a mim, tipo, em empreender, em ideias, em aprender sobre esse mundo novo. E você fala, porra, eu não estou aqui sozinha. Isso é muito foda. Então, recomendo para todos participarem de um Startup Weekend e ajudarem a Mari a organizar o próximo Startup Weekend aqui no Carranca Valley. Exatamente. Traduzindo Startup Weekend, um evento de ideação que você pode estar participando. Carranca Valley, lá, Mari vai abrir enquetes para vocês já fazerem perguntas e a próxima reunião online será No dia 9, às 19 horas, online. Então, já segue o Carranca Valley, a gente vai acompanhar vocês lá nas perguntas. Respondam, participem. Vou marcar essa turma todinha aqui para vocês poderem se conectar também e aguardo vocês. Obrigada, gente. Estamos aí. Obrigado, Ceissa. Obrigado também aos nossos palestrantes, Danilo, Ana, Manu e Mariana. Vou deixar vocês tirarem uma foto de 10 segundos nesse painel. Rápido. Vai, tá valendo. 10, 9, 8, 7. Cadê o fotógrafo? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tchau.